Boa noite a todos e todas. Hoje, 8 de agosto de 2023, aproximadamente 19 horas, estamos começando a nossa primeira aula de português, né, do intensivo de agosto e setembro, e também do pessoal do português em exercício, certo? Ao longo aí dos próximos meses, a gente vai estar aqui resolvendo exercícios. Boa noite, Odilene. Comentando a teoria da língua portuguesa, beleza? Ó, quem está aqui pelo concurso de Caucaia, que eu acho que é quase todo mundo, e os demais concursos aí para o magistério, a língua portuguesa, gente, no que diz respeito aos concursos públicos, ela se divide basicamente em 4 tópicos. Basicamente, primeiro, tem a parte de interpretação textual / compreensão textual, certo? É um assunto que a maioria das pessoas gosta, né? Por acreditar que é mais tranquilo, é mais fácil de resolver as questões. Há controvérsias, mas via de regra é isso. E dentro da gramática, a gramática ela se divide basicamente em 3 partes. Quais são elas? Nós temos a parte de fonética, que no exercício, né, das questões dos concursos é cobrado basicamente em 2 aspectos: a acentuação de palavras e a ortografia, ou seja, em ambos os casos, você tem que saber escrever a palavra, tá bom? Seja via letras, seja via acentuação gráfica, tá bom? Depois, nós temos a parte da morfologia, né, que é a classe de palavras. Nós temos 10 classes de palavras: substantivo, adjetivo, verbo, pronome, interjeição, função, numeral, artigo, verbo, bom? São 10, e por aí vai. Esqueci de uma, né? Faltou uma. Qual foi a que eu esqueci? Quem foi que pegou aí? Enfim, são 10 classes de palavras. E depois nós temos a parte sintática, que vai versar, vai falar sobre a função das palavras nas orações. Aí tem a questão do sujeito, do predicado, dos complementos verbais, né, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adnominal, vocativo, aposto, agente da passiva, certo? Então, basicamente é isso. Quem fez o nosso curso de férias, né, a maioria das pessoas que estão aqui, boa noite, Isaíla, seja bem-vinda. Nas 4 aulas, a gente optou, né, por fazer um passo a passo. A gente teve uma aula só da parte de fonética, depois tivemos 2 aulas de morfologia, e, por fim, a gente teve uma aula de sintaxe, sempre dentro da resolução de questões, que, na minha humilde opinião, é a parte, aliás, é a melhor metodologia para quem está estudando para um concurso público, na minha opinião, tá bom? Outras pessoas têm outras opiniões, podem discordar, certo? Para a aula de hoje, eu optei por fazer, né, vamos fazer uma super revisão, né, dessas 15, aliás, vamos fazer uma super revisão através de 15 questões que eu disponibilizei o TD para vocês, bom? Acredito que o TD estava no nível de mediano para um pouquinho difícil, vamos colocar assim. Inclusive, eu coloquei as 5 questões daquele simulado que eu disponibilizei no grupo para vocês. Acho que a maioria percebeu, né? Muitas pessoas pediam para eu fazer a correção, aí eu, não, vamos deixar para, né, quando começar o curso, né? Questão de tempo, certo? Então, pronto, show de bola. Então, é isso. Quem está no curso de agosto, setembro, são 8 aulas, né? E quem está no português de exercício são 10 aulas. Dessas 10 aulas, 9 vão ser comigo, e uma aula eu já combinei com o Emanuel.
ele vai trabalhar essa parte tanto de texto como essa parte de figura de linguagem, né, que o CETRED gosta de cobrar bastante. O Emanuel é especialista nisso, tem até uma especialização, então ele vai comandar essa parte, eu vou ficar com a parte da gramática. Combinado, turma? Vamos? Podemos começar? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Lembrando, quem vai fazer o concurso de Caucaia, né, se for o CETRED, português, matemática, história de Caucaia, barra atualidades, didática, esqueci alguma coisa. E a redação. Lembrando que para corrigir a sua redação, você precisa passar na prova objetiva, certo? Boa noite, Tereza, seja bem-vinda. Eu vou compartilhar aqui a tela, quando vocês estiverem me vendo e vendo a tela, por favor, me avisem, certo? Tá ok. Ok, beleza, show de bola. Então, vamos lá. Turma, ó, então, intensiva agosto, setembro, português, aula 1, 8 de agosto. Agosto, que geralmente é um mês que demora a passar, não sei se vocês estão percebendo, mas para mim está passando rápido. Acredito que para vocês também. Gente, meus Instagrams aí, para quem não me segue, acho que todo mundo já me segue, né? O pessoal, @c.henrique0805, o profissional, o @cursoprof.henrique, quem quiser marcar aula, fique à vontade, certo? Então, vamos nós começar aqui numa terça-feira de jogo do Leão, do Fortaleza, nós vamos ganhar, se Deus quiser. Passar aqui. Essa aqui é minha apresentação, todo mundo já sabe, tá aqui, gente. Aula 1, gabaritando, vamos para as questões. Gente, eu sempre gosto, até uma pergunta da Mara, perguntou se eu ia colocar a teoria. Eu sempre gosto também de trazer a parte teórica para vocês, porque depois vocês podem fazer um aprofundamento em casa, certo? Então, algumas questões vocês vão observar, tem a parte teórica, que eu acho que assim fica mais fácil você estar compreendendo. Primeira questão. Assinale a opção onde temos o que como conjunção integrante. Gente, o quezinho aí, né, o famoso que, a gente sabe que morfologicamente ele desempenha várias, ele tem várias classificações. A mais comum é o que como pronome relativo e depois o que como conjunção integrante. Aqui na questão, a questão é minha, eu pedi que você classifique, né, que você marque aquele que está classificado como conjunção integrante. Letra A. Eu tenho que ir à praça. Turma, esse que aí, ele é uma conjunção integrante, sim ou não? Me digam. Não. Por que não? Ele é uma preposição. Pronto. A Silvia, que já é minha aluna um tempinho, já está craque nisso. Muito bem, Silvia. Pega o bizu, pega o bizu. O que, quando você puder trocar pelo de, ele vai ser uma preposição. Vamos ver a frase. Eu tenho que ir à praça. Eu tenho de ir à praça. A frase fez sentido para vocês? A frase está coerente, sim ou não? Pronto. Então, ele não é conjunção integrante, ele é uma preposição. B. A garota que eu gosto não me quer. E aí, gente? O que é conjunção integrante? Sim ou não? Não. O que vai ser o quê? Pronome relativo, né? Pronto. Outro bizu. Pessoal, eu gosto muito de dar bizu, certo? Tem professor que não gosta, mas eu gosto, porque aqui o objetivo é passar em concurso. Não é que você seja doutor em linguística. Se você puder trocar o quê? Por o qual, a qual, deixa eu ajeitar aqui. O qual ou a qual vai ser pronome relativo. A grande maioria dos casos é pronome relativo, que é cobrado.
Vamos lá. A garota que eu gosto não me quer. A garota a qual eu gosto não me quer. Valeu, Silvia. A frase fez sentido. A garota a qual eu gosto não me quer. Fez sentido também. Então, o que aqui vai ser pronome relativo? Consequentemente, a gente não vai poder marcar pronome relativo. C. Que horas você vai? E aí, gente? Que horas você vai? Esse que é pronome relativo, sim ou não? Não. Por que não? Interrogativo. Pronto. Aí, claramente, nós temos uma pergunta, um questionamento, uma indagação. Então, esse que vai ser pronome interrogativo. Pronome interrogativo. Letra D. É preciso perceber que o momento não é propício. Turma, esse que aí, ele é conjunção integrante, sim ou não? Sim. Pronto. Professor, eu não faço a menor ideia como é que o senhor e as outras pessoas chegaram à conclusão de que o que aí vai ser uma conjunção integrante. Pega o bizu para tu nunca mais esquecer. Se tu pegar uma frase, tá bom? E a partir do que tu puder trocar toda ela por isso, isto ou aquilo, o que vai ser uma conjunção integrante. Professor, não entendi, não. Vamos ver agora na frase. Bora lá. O que está aqui, ó, depois do verbo. É preciso perceber que o momento não é propício. É preciso perceber isso. É preciso perceber isto. É preciso perceber aquilo. Pergunta: a frase fez sentido para vocês? Sim ou não? Sim ou não? Hein? Sim. Ei, Henrique, deixa eu fazer uma pergunta. Oi, Silvio. Aí, quando a gente troca por isso, encerra a frase no isso ou continua? É preciso perceber isso. O momento não é propício. Encerra a frase. Você vai trocar todo o restante da frase por isso, isto ou aquilo. Ok. Beleza? Então, gente, Quer já que dizer, você... professor, nesse caso, quer dizer que eu esqueço, o momento não é propício. Eu termino a frase quando eu coloco. É preciso perceber isso. Pronto, Perfeito. encerrou aí. Encerrou aqui. Se você fizer a substituição e a frase fizer sentido, então o que vai ser classificado como conjunção integrante. Certo? Então, o item D, D de dinheiro no bolso, eu gostei. Vamos ver a E. Esta praia é mais agradável do que a outra. Gente, esse que aqui vai ser o quê? Henrique, eu não estou lembrado do nome exato, mas é comparativo, né? Comparação. É uma conjunção comparativa, não é isso? Uma conjunção subordinada comparativa. Você está comparando duas praias, né? Então, esse quezinho aqui tem um valor não, ele é uma comparação, certo? Então, vai ser uma conjunção comparativa, ok? Ímpar e Cetred adoram perguntar isso daqui, certo? Qual é a função do quê? Nosso gabarito será a letra D de dinheiro no bolso. Henrique, só um momento, por favor. Por Certo. exemplo, se eu fizer isso aqui, é preciso perceber este momento. Também é assim, pode ser? Cadê o quê? É preciso perceber este momento.
Não, né? Só se for Não, isso, não. aquilo ou isto, é isso? Não, Juliette, na frase que você colocou, não tem o quê. Cadê o quê para a gente saber se ele é uma conjunção integrante ou não? É preciso perceber que este momento não é propício, é isso? É, pode ser. O resto você vai substituir toda a frase por isso. Isto ou aquilo. Ok? Gui, Oi, Silvia. o que você falou que as bancas gostam? Geralmente é o pronome relativo e a conjunção integrante, é? Ou É. todo? Na grande maioria dos casos, o que vai ser pronome relativo. Na Que é grande o que eles maioria. cobram, né? Isso, Tá bom. exatamente. Ok, turma? Então, nossa primeira questão, letra D de dinheiro no bolso, questãozinha de morfologia. Alguma dúvida? Podemos ir para a segunda questão. Henrique, Oi, Erlange, ainda diga. ficou aqui meio em dúvida sobre essa conjunção integrante, sobre esse uso, porque eu também entendi como a colega que retirava o quê? Você poderia dar uma última explicação breve, por favor? Mas retira o quê? Retira o quê? Por exemplo, ó, a moça descobriu que amava o garoto. A mulher descobriu que amava o homem. A mulher descobriu que amava o homem. A mulher descobriu isso. A mulher descobriu isto. A mulher descobriu aquilo. Eu troquei o que por isso, isto ou aquilo. A frase fez sentido para você, Erlange? Sim, então eu excluo o resto. Parou aí, é assim? Isso. Depois do Fez verbo, sentido até esse ponto, já era. já era, certo? Depois do verbo, você vai colocar isso, isto ou aquilo. A partir do que você vai trocar tudo. Por isso, isto ou aquilo. Se a frase fizer sentido, show de bola, o que vai ser classificado como conjunção integrante. Excelente. Beleza? Show de bola. Ó, turma, então, ó, e tudo isso que eu falei, eu trouxe aqui para vocês, certo? Ó, pronome relativo, tá bom? Conjunção integrante, a questão da preposição, bem bonitinho para vocês, tá certo? Primeira questão, letra D. Segunda questão aqui é boa, viu? Questão de relação semântica. Observe o trecho aí da música do grande Alceu Valença. La Belle de Joux era a moça mais linda de toda a cidade. Que relação semântica nós temos entre as palavras destacadas? Letra A, hiponímia. B, hiperonímia. C, paronímia. D, meronímia. E holonímia. Professor, socorro, eu nunca ouvi falar nem nisso daí. O que é que significa? Vamos com calma. Primeiramente, o que é semântica? Semântica é o significado das palavras, o sentido das palavras, certo? Antes da gente voltar na questão, vamos relembrar relações semânticas. Na escola, a gente basicamente só aprende sinônimo e antônimo. Sinonímia, palavras com sentidos semelhantes. Moça, menina, garota, né? Bonita, bela, inteligente, sábio. Ou seja, tem o mesmo sentido, sentidos semelhantes, parecidos. Antonímia, palavras com sentidos opostos, contrários. Bem e mal, rico, pobre, que mais? Bonito, feio, limpo, sujo, ok? Seco, molhado, tem sentidos claramente opostos. Hiperonímia é o termo geral, Hiponímia é o termo específico. O professor me deu um exemplo agora. Ó,
Um hiperônimo, Brasil, Brasil, hiperônimo, né? O termo geral. Agora eu vou dar exemplo de termos específicos, né? Dentro do Brasil, por exemplo, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Alagoas, ou seja, eu citei estados, certo? Holonímia é o todo. Holonímia é o todo. Por exemplo, todo. Relógio, relógio. Holonímia, relógio, aqui é o todo, certo? Meronímia é a parte do todo, é a parte do todo. Ponteiro, pulseira, pino, certo? A parte do todo. Oi, Silvia. Henrique, Oi. toda vida eu confundo essa questão do hiperônimo e do holônimo, né? Quando você dá o exemplo do Brasil, né? Certo. E todas as aulas o senhor dá o exemplo do Brasil e dá daquele lá, das superpotências, né? Isso, isso. A minha dúvida sempre eu posso classificar como hiper e hipo, né? Mas também não cabe a eles holonímia e meronímia, não? Não, porque é o seguinte, ó. O Ceará, aqui que eu falei, né, do Brasil, aí citei os estados, né? Ceará, Paraíba, eles podem funcionar de forma independente. Independente. Diferentemente aquilo que eu falei da questão do relógio, né? Coloquei ponteiro, pulseira, eles vão trabalhar em função do relógio, certo? Eles são parte constituinte do relógio. O exemplo do Brasil, que eu dei dos estados, os estados eles vão agir de forma independente. Eles vão compor o Brasil, sim, claro, mas funcionam de forma independente. Certo? Então, Mas sua pergunta é muito boa. então eu posso associar, tipo, que a questão do holonímio e do meronímio seria algo que eu posso pegar? Eu não sei se tem relação exatamente tudo, mas se isso você consegue associar, se assim fica mais fácil para você entender, faça isso. Ok. Ok? Beleza? Homonímia, homonímia, perfeitas, mesmo som e grafia. Então, uma mesma palavra, né, escrita da mesma forma, melhor dizendo, com as mesmas letras, o mesmo som, só vai ter significados diferentes. Por exemplo, manga, manga, a fruta e a manga da camisa, né, manga da camisa. Mesmas letras, mesmo som, só vão ter significados diferentes. Homófona, mesmo som, grafia diferente. Quem é que pode me dar um exemplo aí de uma homófona? Mesmo som, mas grafia diferente. Sessão e sessão, com dois S e sessão. Show de bola, exatamente. A sessão começando com S, com dois S, pode ser a sessão de cinema, do teatro, né? A sessão começando com S, C cedilha, a parte de um todo, sem com C, que é o número, e sem com S, que é a falta, a ausência, muito bem, Isaías, show de bola. E depois nós temos as homógrafas, som diferente e isso, cela e cela, né? Cela de cavalo e cela de prisão, por exemplo, pequeno quarto. Homógrafas, som diferente, mesma grafia. Por exemplo, erro e erro, né? Erro, um substantivo, e erro do verbo errar, ok? E, por fim, nós temos a paronímia, palavras com som e ou grafias parecidas. Aqui fica fácil de você lembrar, porque paronímia é o par e parecida, tá vendo, ó? Fica mais fácil da gente relembrar que nada é igual, tá bom? Só é parecido. Como casa e caça, por exemplo. Ok? Estas são as relações semânticas. Vamos voltar lá para a questão.
Henrique, deixa eu só te fazer Aliás, uma pergunta. desculpa, você levantou a mão, foi? Pode perguntar, desculpa. Só te fazer uma pergunta. Ó. Tu disse que o Brasil era o todo e o Ceará é a parte do Brasil, né? A parte do todo. Então, o Ceará também pode se tornar o todo e Fortaleza ser a parte do todo, não é isso? Não, o termo específico e o geral, isso, pode sim. Certo. Ah, tá. Só isso? Isso mesmo. Só. Pronto, show de bola. Obrigada. Exatamente. Nada. Ok? Vamos lá, voltando. Ó, observe o trecho. La Belle de Joux era a moça mais linda de toda a cidade. Que relação semântica nós temos entre as palavras destacadas? Ó, La Belle de Joux. Eu lembro que eu cantava essa música, La Belle Bijou, ó. La Belle de Joux e moça. Ok? Moça. E aí, pessoal, qual é a relação aqui para vocês? Hein? Pronto, eu fiquei com a dúvida o seguinte. Eu sei qual é a relação, só que eu não sei. Ele quer saber a Labelle com relação à moça ou moça com relação à Labelle. Pronto. O que é que vem primeiro, Silvia? O Labelle, La Belle de Joux. Então, vai partir da La Belle. da Labelle, né? Pronto, Pois é, porque essa exatamente. questão até mandar mensagem para o senhor, não pode ser, eu não Pronto, tinha entendido. pronto. Aqui eu poderia ter colocado a palavra respectivamente, né? Mas eu não coloquei propositalmente, que eu queria que vocês pensassem. Mas é o termo que vem primeiro, tá bom? La Belle de Joux e depois moça. E aí, gente? Então, ele quer saber Labelle. Perfeito. Ok. De La Belle de Joux para moça, exatamente. E aí, gente? Hiponímia. Concordam com a Silvia, letra A, hiponímia? Sim ou não? Ó, vamos lá. Também marquei a letra A, viu? Pronto, Henrique, eu beleza. tinha marcado a D porque eu estava tentando levar a Labelle para a cidade, mas é a A. Eu também acho que é a A. Ó, Pois é, eu tinha marcado a B também. Pois é, mas eu acho que é a A. ó. A gente parte de La Belle de Joux, não é isso? La Belle de Joux para moça. Ok? La Belle de Joux vai ser o quê, gente? O termo geral ou o termo específico? Específico, né? Termo específico. Termo específico. Moça é o quê? Geral. Geral. É o termo geral. Se, né, já ficou claro que vai partir, né? La Belle começa daqui, então é o termo específico. Se é o termo específico, vamos voltar na tabelinha, vai ser o quê? Hiponímia. Show de bola. Qual é o nosso gabarito, então? A. Letra A de aprovação de aprendizagem. Então, só para confirmar, toda vez que tiver assim, a questão é a primeira palavra, né? Isso. Se ela não especificar, você parte da primeira palavra. Ok. Ok? Beleza? Então, gente, ó, essa tabelinha vocês vão receber tudo direitinho, tudo bonitinho. Vocês ficam estudando. Ok? Letra A. Ímpar e Cetred adoram, viu? O S também gosta, de vez em quando, de cobrar. Podemos ir para a terceira? Podemos, sim ou não? Vamos nós, né? Duas questões já foram para a conta. Vamos lá. Essa daqui, no dia que eu coloquei lá no simulado, veio um bocado de gente atrás de mim. Professor, eu pensei que eu sabia crase, professor, não sei mais de nada. Essa aqui foi bem para pensar que eu coloquei. A ponte alternativa, onde nós temos o correto uso do acento grave. Ó, acento grave, né, é o acento que vai gerar crase. Turma, quem é meu aluno mais antigo já sabe, mas eu sempre vou relembrar. Nós temos 3 acentos na língua portuguesa. Nós temos o acento agudo, daqui, café, ó, acento agudo. Nós temos o acento circunflexo, que é o chapéuzinho, vovô. E nós temos o acento grave, que faz a crase. O tio
Não é acento. O tio é o quê, gente? Nasalização. O Nasal- tio é uma marca. Sinal de nasalização. Isso, uma marca, um sinal de nasalização na escrita, tá bom? O tio não é um acento. Professor, o senhor destruiu minha infância. Faz parte, mas é assim mesmo. Tu acabou Bora lá. comigo, eu descobri na tua aula isso, acredita? Pronto, show de bola. Letra A, tarefa de casa, livro, páginas 10 a 12. Tem crase aí? Rapaz, o que eu já vi de professora na minha vida, escrever a agenda desse jeito, livro, páginas 10 a 12 e tacar a crase aí, o que eu já vi, viu, menino? Eu também já vi, viu, Henrique? Eu já perdi, foi as professora, né? Eu não sei que costume foi esse que as pessoas adquiriam. Gente, a gente não utiliza crase antes de cardinal. A gente não utiliza, certo? Falso. Não temos crase aqui, certo? Letra B. Ele fez as vezes de médico. E aí, gente, verdadeiro ou falso? Aliás, tem crase aí, sim ou não? Não. Professor, Não. pronto. Eu aprendi a minha vida toda que a locução adverbial de tempo, às vezes, tem crase. É verdade. A locução adverbial, às vezes, tem crase. Só que aqui não é uma locução adverbial. Bom, professor, como é que eu sei quando não é? Quando você puder trocar, às vezes, por os momentos. Bora lá. Ele fez os momentos de médico. Fez sentido a frase, sim ou não? Hein? Por exemplo, ó, você que é mãe, né? O seu filho tá brincando, aí o seu filho se machuca. Aí você vai lá, ó, e como é que diz? Faz um curativo nele, né? Passa um remédio. Então, você fez às vezes de médica, você fez às vezes de enfermeira, tá bom? Então, você fez os momentos de médico ou de enfermeira. Desta forma, então, você não vai utilizar a crase, certo? Ficou entendido? Eu fiz o meu curso de português no IMPA, o meu professor me deu esse exemplo, eu nunca esqueci. Sou Edísio, muito bom. Certo? Então, aqui, quando você puder trocar por os momentos, opa, aí. Os momentos, então, não será craseado. C. Ele escreve a Machado de Assis. Tem crase aí, sim ou não? Sim. Professor, eu aprendi que a gente não utiliza crase antes de palavras masculinas. Verdade. Mas nós temos uma exceção. Uma ou duas, né? Ó. Se você aí tiver implícito, ó, pega aqui o bicho vai apagar isso aqui, esses acentos aqui. Pega aí. Ó, pega o bizu aqui, federal, ó. Se tiver implícito, ó, implícito, as palavras a moda ou a forma, aí você vai utilizar a crase. Vamos ver, ele escreve a moda Machado de Assis. Ele escreve a forma Machado de Assis. Verdadeiro ou falso? Aliás, fez sentido, sim ou não? Sim. Obrigado, Silvia. A maneira também pode ser. A Silvia me lembrou aqui outro sinônimo. A maneira, exatamente. Beleza? Então, fez todo sentido. Por exemplo, eu só lembro daquela música do Chiclete com Banana, ó. Cabelo raspadinho, estilo Ronaldinho. Ele cortou o cabelo a Ronaldinho, né? Ele cortou o cabelo à forma, à moda, à maneira Ronaldinho. Beleza? Não esquece mais dessa música, viu? É o novo. Letra D. Eu vou a Pernambuco nas férias. Tem crase aí?
Hein? Aquele bizu que todo mundo conhece, né? Ó, eu vim de Pernambuco, né? Eu vim de Pernambuco. Eu vou a Pernambuco. Não tem crase, tá bom? Agora, se fosse assim, ó, eu vim da Itália, né? O da, eu vou à Itália. Aí seria craseado. Ok, turma? Show de bola. Letra E. Retornarei após as 17 horas. E aí, gente? Por que que não tem crase? Professor, o senhor explicou que antes das horas tem crase. É, eu sei, eu expliquei isso, mas depois da preposição após, não teremos crase, certo? Não teremos crase. Aqui eu vim de, então não tem crase. Nosso gabarito, letra C, de concursado em Calcaia, em qualquer canto você for fazer concurso público, letra C. Beleza, turma? Alguém não entendeu? Show de bola. Valeu, gente. Show de bola. Ó, aí aqui eu coloquei para vocês, deixa eu tirar esse slide aqui, ó. Aqui são os mandamentos da crase. Já ouviram falar, ó? Os 12 mandamentos da crase. Diante de pronome, crase passa fome. Diante de masculino, crase é pepino, a não ser naquela exceção que eu falei, né, do Ronaldinho. 3, diante de ação, crase é marcação. 4, palavras repetidas, crases proibidas. Mas aquele crase nele. Voar, volto da, crase a. Voar, volto de, crase para quê? Diante de cardinal, crase faz mal, que foi o exemplo da agenda, né, que eu coloquei. Quando for hora, crase sem demora. Palavra determinada, crase liberada. Sendo a moda de, crase vai vencer. Adverbial feminino locução, manda crase, meu irmão. Beleza, Fernanda, mando sim, viu? Mando sim. Ok, turma? Terceira questão, letra C, de concursado. Quarta, marca a opção onde temos apenas verbos regulares. Turma, o que é um verbo regular mesmo, hein? Refresca a minha memória, por favor. É um verbo que não muda a conjugação. É um verbo que Que não não muda o sofre radical. alteração no seu radical, né? Durante a conjugação. Bem bonitinho. Letra A, nadar, correr, ir. B, amar, ser e dormir. C, caçar, nascer, dividir. D, abraçar, reaver, polir. Letra E, nevar, perceber, cobrir. E aí, gente, qual é o gabarito? Vocês. A, B, C, D ou E? As 5 primeiras eu coloquei até a letra E, né? Porque fosse estilo CETRED. E aí, gente, A, B, C, D ou E? Henrique, eu estou muito na dúvida entre a C e a E, mas aí eu vou marcar a C. Eu marquei a C. Certo, vamos Marquei lá. C também. Beleza. Nadar é regular, nadar. Nadar é regular, né? Correr é regular. O ir é o quê? Regular? Anômalo. O ir é anômalo, né? Professor, que diabo é anômalo? Tá me esculhambando? Não, pessoal. O contrário dos regulares são os verbos irregulares, né? Eles vão sofrer alteração no radical. E na língua portuguesa, nós também temos os verbos anômalos, são 2. Os verbos ser e o verbo ser e o verbo ir. Eles sofrem total alteração no radical, total. Por exemplo, eu sou, tu és, ele é, nós somos. Olha a diferença, né? Totalmente. Então, isso é um exemplo de verbo anômalo. O verbo ser e o verbo ir. Consequentemente, a B também não pode ser. O ir, o ser, né? Que é anômalo. Amar é regular. Dormir é o quê, pessoal? Dormir? Regular. Eu durmo. É irregular. Tu dormes. Irregular, né? Irregular. É irregular. Irregular, isso.
C, caçar, nascer e dividir. E aí? Eu estou na dúvida entre a C e a E, mas eu marquei C. Ó, Eu aqui, marquei C. pega o bizu aqui para, ó, pega aqui esse bizu, ó. Presente do indicativo. Eu nasço. Tu nasces. Eu caço. Tu caças. Aliás, aqui, beleza. Aí no pretérito perfeito, eu cacei. Ó, observe. Aqui eu tenho CS, né? Eu sei SC cedilha, aqui eu tenho SC. Aqui eu tenho só o cedilha, aqui eu tenho só o C. Professor, não vai ser irregular, não. A gramática não considera isso irregular porque é o mesmo som. Ela vai considerar esses dois verbos como verbos regulares. Sabiam disso? Sabia, né? Que eu já Eu já tinha expliquei. falado na outra aula Isso, sobre isso aí. exatamente. Exatamente. E aí Viu? não podia ser por causa do cobrir, né, Henrique? Cobrir o cubo, não dava para ser, né? Perfeitamente. Então, gente, ó, a letra C, bem. Ei, Clédio, o Leão tomou fongo agora, ó, poxa vida. Vai Então, dar gente, certo, ó, se acalma, se acalma. se Deus quiser, caçar, nascer e dividir são 3 verbos regulares, beleza? Então, a letra C vamos deixar em aberto. D, abraçar, pessoal, regular ou irregular? Regular. Regular. Reaver, Irregular. irregular e também defectivo, né? Ele não tem todas as conjugações. Polir, gente. Irregular. Como é o verbo polir na primeira pessoa do presente do indicativo? Como é? Eu polo. Eu pulo, viu? Eu pulo. Eu pulo. Foi boa. Eu pulo. Professor, é a mesma coisa do verbo pular nessa conjugação, beleza? Tem nem conjugar essa peste. Eu pulo. Eu pulo o carro, né? Nevar, perceber e cobrir. E aí? O nevar, tanto ele é regular e também defectivo, né? Perceber, eu percebo, tu percebe, perceber regular, e o cobrir, ele é irregular. Eu cubro, tu cobres, ele cobre e por aí vai. E o Então, nevo eu nevo? não, nevar é defectivo, não falei? Não tem todas as Sim, tá conjugações. Os verbos com fenômeno da natureza, né, os verbos que expressam fenômenos da natureza são todos defectivos. Não tem todas as conjugações, certo? Então, gente, o gabarito show de bola, letra C. Eu gosto de questão assim. Eu só faço questão assim, para a gente pensar, né? Só presta assim, beleza? Gabarito, alternativa C. Ó, gente, aqui é um resumo de verbo que vale ouro, viu? Vale ouro. Eu sempre coloco aí nos grupos, mas eu vou ler aqui bem direitinho para vocês. Resumo sobre verbo. É uma classe gramatical que flexiona em número e pessoa, apresentando formas diferentes para o singular e o plural e para a primeira, a segunda e a terceira pessoas. Os modos verbais são o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Há diversos tempos verbais de acordo com o modo verbal. Em geral, dividem-se em pretérito ou passado, presente e futuro. Aí também tem as suas ramificações. Por exemplo, no modo indicativo, o pretérito são 3. O perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito. O presente só é um, o futuro são 2. O do presente e o do pretérito. Há 3 formas nominais do verbo: o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Infinitivo é o verbo na própria forma, cantar, beber, dormir. O gerúndio termina em NDO, cantando, bebendo, dormindo, e o particípio geralmente em ado e ido, cantado, bebido, dormido. Os verbos podem ser classificados como regulares, irregulares, anômalos, abundantes e defectivos. O que são verbos
abundantes, pessoal. Que tem mais de uma conjugação. Os verbos abundantes, eles têm mais de um particípio. Por exemplo, ó, imprimir. Ele vai ter o particípio dele regular, imprimido, ó, terminado em ido, como eu falei, o particípio regular e o particípio irregular. Quem está com o microfone ligado, desliga. Deixa eu olhar aqui. Pronto. E a forma irregular, impresso. Beleza? Que é um exemplo de verbo abundante. E para terminar, são 3 as vozes verbais: a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Vamos para a 5ª questão. Questão de número 5. Analise as orações abaixo. Essa questão aqui já é a nossa primeira questão de sintaxe. Nós vamos observar, né, as funções das palavras. Aqui, basicamente, a questão do sujeito, né? Coloquei 3 orações aí, pedi para você, né, mandar aí um VOF, saber quais são as que estão corretas no que é referente ao sujeito. 1. Nós vamos ao piquenique. Sujeito composto. Verdadeiro ou falso e por quê? Silvia colocou que está falso. Por quê? Henrique, eu botei falso, porque a oração só contém um verbo, né? Ó, Fran, sujeito, né, simples ou composto, tem a ver com a questão do núcleo, tá bom? Se a gente tiver um único núcleo, o sujeito é simples. Se a gente tiver mais de um núcleo, o sujeito é composto. Vamos aqui observar a frase. Nós vamos ao piquenique. Qual é o sujeito da oração, gente? Qual o sujeito? Nós. Nós, né? Nós. Primeira pessoa do plural, correto? Sujeito simples ou sujeito composto? Simples. Sujeito simples, exatamente. Professor, está no plural. Eu sei que está no plural, mas isso não vai configurar um sujeito composto. Como é que seria um sujeito composto? Assim, ó. Eu e ela, ou eu e a garota, ou eu e minha namorada, enfim. Eu e ela vamos ao piquenique. Vamos, né? Vamos ao piquenique. Aí nós teríamos, ó, um núcleo, 2 núcleos. Aí seria um sujeito composto. Como na frase ele utilizou o pronome, né? O pronome nós, para substituir, né, os outros 2 termos, no caso. Então, sujeito simples, certo? Se A1 está falsa, A gente descarta e C a gente descarta. 2. Choveu dinheiro no seu telhado. Sujeito simples. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Pronto, ó. Por estudos anteriores, a gente aprendeu o quê? Que sempre que a gente tiver um verbo que expressa fenômeno da natureza, isso se configura uma oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Só que nós temos uma pequena exceção. Qual é essa exceção? Quando o verbo é aplicado no sentido figurado, né? No sentido não literal. Vamos ver a frase de novo. Choveu dinheiro no seu telhado. Gente, a única coisa que chove, né, a não ser que você me prove o contrário, é água, é chuva, né? A única coisa que chove é água. Se você me disser onde é que chove dinheiro, eu com certeza estarei lá esperando, né? Então, aqui, o dinheiro, né, no caso, está no sentido figurado, beleza? Então, nós vamos ter um sujeito simples.
Pergunto a vocês, qual é o sujeito da oração? Dinheiro. Dinheiro. Pronto. Professor, é minha primeira aula com o senhor hoje, eu tenho extrema dificuldade em identificar o sujeito da oração quando ele não está assim posto. Como é que eu faço? Muito simples, você vai só perguntar para o verbo. Qual é o verbo da oração, gente? Aí, me diga. Choveu. Choveu. Choveu, aí você vai perguntar para o verbo. O que foi que choveu? O que foi? Dinheiro. Dinheiro. O sujeito é o quê? Dinheiro. Professor, é fácil assim? É fácil assim. É só perguntar para o verbo. Bom, se você passou a sua vida todinha sem saber isso, agora você está sabendo. Ok? Beleza? Então, a 2 está verdadeira. A 2 está verdadeira. Vamos descartar a letra E, né? Isso, letra E. Ou é B ou é D. Vendem-se casas, sujeito indeterminado. E aí, gente? Verdadeiro ou falso? Ó, aí nós temos uma frase, nós temos um verbo na terceira pessoa do plural, mais a partícula se e depois, né, uma outra palavra. Quando você pegar uma frase assim, você tente colocar no discurso direto. Vendem-se casas. Aí você coloca casas são vendidas. Tem sujeito aqui? Sim ou não? Tem. Qual é o sujeito? Tem. Casa. Casas. Casas. Sujeito, casa, sujeito simples. Então, aqui está falso. Apenas o ponto 2 é verdadeiro. O nosso gabarito é letra D de dinheiro no bolso. Ok? Ó, aí eu trouxe aqui para relembrar um aprofundamento. Ó, os tipos de sujeito. Sujeito simples, possui um único núcleo, que a gente falou. A garota gosta de cinema. Ó. A garota é o sujeito simples. Sujeito composto, possui 2 núcleos ou mais. A garota, primeiro núcleo. Opa, peraí. Né? A garota, né? Garota, o primeiro núcleo, e o garoto, segundo núcleo, gostam de cinema, sujeito composto. Sujeito oculto, desinencial ou elíptico. Eu acho esse nome tão bonito, elíptico, né? Show de bola. Será que tem alguém chamado elíptico? Você conhece alguém? Ei, imagina a chamada? Elíptico, Alminhai presente. É um aparelho da academia, o elíptico. É, o elíptico. Ô, comédia. Ó, gente, o sujeito oculto, ele vai acontecer quando a gente só pode conhecer ele através da terminação do verbo, porque automaticamente nós vamos atrelar a um pronome. Ele vai acontecer basicamente na primeira e na segunda pessoa do singular, na primeira e na segunda pessoa do plural. Fui ao cinema. Quem é que foi ao cinema? Eu, ó. Eu fui ao cinema. Sujeito aí oculto, eu. Foste ao cinema, tu foste ao cinema. Fomos ao cinema, nós fomos ao cinema. Fostes ao cinema, vós fostes ao cinema. Então, pelo contexto, pela terminação do verbo, pelo pronome que vai aparecer implicitamente, a gente consegue identificar, né, como sujeito, identificar não, a gente consegue classificar como sujeito oculto, certo? Aí nós temos o sujeito indeterminado, quando não podemos ou não queremos identificar o sujeito. Há basicamente 3 formas. 1, usando o verbo intransitivo ou transitivo indireto na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula se. Precisa-se de vendedores, dorme-se bem naquele lugar. Tá vendo? Ó? Aqui nós temos um verbo transitivo indireto e aqui um verbo intransitivo, acompanhado da partícula
a passivadora se. Aliás, do índice de indeterminação do sujeito se. Bom? Usando o verbo na terceira pessoa do plural. Falaram de mim ontem, disseram que você viria. Sim, quem foi que falou de mim? Né? Quem foi que falou de mim? Eles quem? Eu não consigo identificar quem são eles, né? Quantas pessoas são, que pessoas são, não tenho como identificar. Só sei que é mais de uma, né? Disseram que você viria. Quem foi que disse isso? Eu tenho como saber? Ah, foram eles, foram elas. Eles quem? Elas quem? Então, eu não tenho como identificar, não tenho como determinar quem é o sujeito. E com verbos no infinitivo pessoal. Era proibido ficar ali. Refletir é importante. Ó, era proibido ficar ali. Certo? Você pergunta para o verbo, sim, o que era proibido, né? Não tem como. Refletir é importante, não tem como. No infinitivo pessoal. E, para terminar, oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Ocorre, em sua maioria, com os verbos haver, haver no sentido de existir, acontecer, tempo passado. Fazer e ser com relação ao tempo. Verbos que indicam fenômenos da natureza. Exemplo. Há um alguém na multidão. O verbo haver aí, no sentido de existir. Você vai fazer a troca. Existe um alguém na multidão. Pergunto, a troca ficou satisfatória, gente? Sim ou não? Hein? Sim ou não? Sim, né? Então, o verbo haver ele vai ser impessoal, consequentemente, oração sem sujeito. Há tanto tempo que eu deixei você. Olha a música do Roupa Nova. Fui chorando de saudade. Eita, é o novo. E é bom. Então, gente, aí o verbo haver está no sentido de tempo decorrido. Faz tanto tempo, faz muito tempo que eu deixei você. São 9 horas da manhã, né? O verbo ser aí, com relação ao tempo, e com verbos que expressam, né, fenômenos da natureza, que indicam. Choveu ontem à noite, trovejou de madrugada. A exceção, como eu falei lá no exemplo, é só se aqui tiver no sentido figurado. Ok? Tranquilo? Deu para relembrar aí tipos de sujeito? Vamos para a questão 6. Show de bola, show de bola. Ó, essa questão não é minha, não. Essa questão é da IDECAM, ou como muita gente chama carinhosamente, da IDECAM. Vocês sabem, né? Concurso de Maracanãú, eu não sei que diabo de máfia é essa, lá só é IDECAM. Eu não sei o que é isso, mas vamos lá. Questão lá do Instituto Federal da Paraíba. No trecho, ao fazê-lo, estará exercendo sua cidadania. Linha 16. Ocorre o signo linguístico fazê-lo, cujo acento gráfico ocorre pelo mesmo motivo que em A, também, B, séculos, C, tecnológicos ou D, relevância. E aí, gente? Questãozinha de fonética, a acentuação de palavras. Quem fez o curso de FES, a nossa primeira aula, né, das 4, a gente viu todas as 8 regras de acentuação, fez questões, foi show de bola. Turma, é o seguinte, aqui, pega logo aqui a dica, fazê-lo. Vamos fazê-lo. O acento tá bem aqui, né? Bem aqui. Perguntinha. Essa palavra aí, ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Oxítona, paroxítona ou proparoxítona? E aí? Oxítona. Pronto, a Silvia e a Geisa colocaram como oxítona. Pega aqui o bizu, ó. Quando você pegar palavras assim, você vai descartar o pronome. Ele não conta, certo?
Por quê? Porque ele é uma outra palavra que está aí sendo agregada. Você não pode falar fazer a ele. Aliás, falar você pode, você não pode é escrever. Fazer a ele, fazer a ele, é fazê-lo. Então, você vai descartar. Você vai considerar só mesmo a palavra propriamente dita. Então, aqui nós temos uma palavra oxítona. Qual é a regra das oxítonas? Ó, vou colocar aqui para você bem bonitinho. Regra, são 8 regras, né? Regra das oxítonas. Vou colocar para você. Serão acentuadas as oxítonas terminadas em, ó, letra A, letra E, letra O, em e ens, certo? E, logicamente, no plural, né? As, es, os e ens, beleza? Aí eu pergunto para você, ó, fazê-lo, tá aqui, ó, fazê-lo, terminado em E, acentuado. Confere, sim ou não? Confere, né? Pronto. Sim. Se a gente pegar as opções aí, a outra, né? A única que vai corroborar com a regra com que eu acabei de colocar aqui é a palavra também, letra A. Por quê, professor? Porque o também termina em, ó, tá vendo, ó, em. E eu coloquei bem aqui para vocês, ó, show de bola. Portanto, o nosso gabarito é letra A de aprovado, de aprendizagem significativa, ok? Séculos. Por que séculos é acentuado? Qual é a regra? Proparoxítonas. Proparoxítonas. Tecnológicos, por que é acentuado? Proparoxítonas. Pronto. Lembrando, regrinha das proparoxítonas, todo mundo aprendeu assim na escola. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Todas, sem exceção da língua portuguesa. E relevância, por que relevância é acentuada? Paroxítona. Terminada Isso. Paroxítona terminada em ditongo, né? Nesse caso aqui é um ditongo decrescente, né? Crescente ou decrescente? No caso aí é crescente, o som vai subindo, né? Começa no I, o A não é sempre vogal, né? O I vai ser semivogal e o A vogal. No caso aí. Eu sempre erro para dizer se é crescente ou decrescente. Como é, Silvia? Eu sempre erro quando eu vou botar se é crescente ou decrescente. É só você se atentar ao som, ó. Se for decrescente, o som vai caindo. Se for crescente, o som vai subindo. Relevância. E o A sempre vai ser vogal, sempre. Se ele for a última letra, vai ser sempre um ditongo crescente. Henrique, Oi, Henrique, poderia se tornar uma proparoxítona aparente? Pronto, vamos ver aqui a pergunta da Cleina. Gostei, Cleina. Ó, vamos lá, né? Relevância eu separo assim, ó. Relevância, né? Separo assim. Aí a gramática vai dizer o quê? Que algumas pessoas falam assim, ó. Relevância, né? Falam assim. Então, com certeza, ó, aí aqui viraria um hiato, né? E nós teríamos, então, uma proparoxítona. Aí tem vários nomes. Proparoxítona aparente, eventual, acidental, ocasional. Viu? Show de bola aí pela percepção, Cláudia. Maravilha. Ok, turma? Beleza? Show de bola. Vamos nós. Massa. Eu deixei esse slide em branco, porque se precisasse para copiar, mas não está precisando, não. 7ª questão. Marque a alternativa onde nós temos uma voz reflexiva recíproca. Então, nesse caso, a resposta foi qual letra? Da 6, letra A. Também, Judileide. Também, letra A. Tá, é porque eu tinha marcado, aí eu tinha ficado em dúvida. Ah, tranquilo. Gente, vamos lá, ó. Nós temos
três vozes verbais. Nós temos a voz ativa, onde o sujeito pratica a ação. Nós temos a voz passiva, onde o sujeito sofre a ação, e a voz passiva se divide em duas: voz passiva sintética e voz passiva analítica. E nós temos a voz reflexiva, que se divide em duas: na própria voz reflexiva, que é quando o sujeito faz a ação sobre ele mesmo, e nós temos a voz reflexiva recíproca, quando o sujeito tanto pratica a ação quanto sofre a ação, tá bom? Tudo que eu falei aqui tem nos slides da teoria para vocês. Até passar e mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Vozes verbais. Voz ativa quando o sujeito pratica a ação, o jogador participou do jogo, tá vendo, ó? A ação do jogador de participar, ele praticou a ação. Voz passiva, quando o sujeito é paciente, isto é, o sujeito sofre a ação, né? Aqui ele pratica na ativa e na passiva ele sofre. Aí, como eu falei, se quebra em duas. Voz passiva sintética, formada por verbo transitivo direto, mais o pronome se, partícula passivadora, o sujeito paciente, ó. Vendem-se casas, ó, VTD, verbo transitivo direto, mais o se, mais o sujeito paciente. Procuram-se professores, verbo transitivo direto, mais o se, mais o sujeito paciente. Ok? Lembrando que essas frases a gente sempre pode colocar no discurso direto. Casas são vendidas. Professores são procurados. Beleza? Voz passiva sintética. Voz passiva analítica. Se atente que a voz passiva analítica, ela também tem uma receitinha de bolo para seguir, ó. É formada por um sujeito paciente, o verbo auxiliar ser ou estar, e o verbo principal indicador da ação no particípio. Certo? Deixa eu justificar aqui. Pronto, ficou melhor. Ó, bora lá. Os objetos foram comprados pelo rapaz. Ó, presta atenção. Sujeito paciente. Aí, ó. Mas o verbo auxiliar ser ou estar, no caso aqui o ser, ó. Verbo auxiliar mais o verbo principal. Ok? No particípio, ó. Comprado, terminado. Perguntinha, gente. Essa terminação aqui, pelo rapaz, como é que eu chamo? Como é que eu classifico? Agente da passiva. Agente da passiva. Show de bola. Agente da passiva. Pega o bizu. Na voz passiva analítica, é o agente da passiva que pratica a ação em cima do sujeito paciente. De novo, na voz passiva analítica, é o agente da passiva que pratica a ação sobre o sujeito paciente. Ok? Os vestidos foram alugados pelas madrinhas do casamento. Ó, os vestidos do sujeito paciente foram alugados, a locução verbal, né, o verbo auxiliar, mas o principal no particípio, pelas madrinhas do casamento, agente da passiva. A oficina foi aberta pelo dono, o gerente será nomeado pelo novo proprietário. Todos seguem essa estrutura aqui que eu coloquei para vocês. Ok? Beleza?
Aí, gente, a última voz, né, ó, a voz reflexiva, como eu falei, divide-se em dois tipos. A primeira é a própria voz reflexiva, será chamada assim quando o sujeito pratica a ação sobre si mesmo. A garota cortou-se, então, ó, ela cortou ela mesma. Ele machucou-se sozinho, então ele mesmo se machucou. E, deixa aqui sair o A de novo, aqui é o B. Peraí. O negócio aqui foi autônomo, depois eu ajeito. Voz reflexiva recíproca. Será chamada assim quando houver dois termos como sujeito, um praticando a ação sobre o outro. As duplas encontraram-se durante o festival, encontraram-se, tá vendo, ó? Praticando a ação sobre o outro. Romeu e Julieta amam-se, certo? O garoto e a garota beijaram-se, certo? Eles se abraçaram. Então, quando o sujeito pratica ação sobre ele, aliás, quando o sujeito tanto pratica quanto sofre a ação. Voz reflexiva recíproca. Bora voltar para a questão? Marque a alternativa onde nós temos uma voz reflexiva recíproca. Vamos lá. Carla foi preterida por Joana. E aí? Posso marcar essa? Analítica. Voz passiva analítica, né? Por que, professor? Ó, a estrutura é bem direitinho. Sujeito, paciente, locução verbal, ó. O verbo auxiliar, mais o verbo principal no particípio, e por Joana é o agente da passiva. Não posso marcar. Voz passiva analítica. Preterida é escolhida, é? Não, ela não foi escolhida. Ah, Certo? Preterida é algo como rejeitada, esquecida. Certo? Coisa que nenhum ser humano gosta de ser, né? Venhamos e convenhamos. D. Eles se abraçaram durante o show de rock. E aí, gente? Reflexivo. Reflexivo. Só reflexiva ou reflexiva recíproca? Recíproco. É o gabarito? sim. É. Sim ou sim? Sim, sim. Sim, né? Exatamente. Sim, muito sim. Exato. Letra B. Pronto. C. O menino se feriu. Esse é o quê? Passiva, sim. Passivo. Não, esse é só reflexivo, não? Só reflexiva. Só reflexiva. Né? Isso, é. Voz reflexiva. Nós vimos o ocorrido. E aí? Ativa. Voz ativa, né? A ação de ver. Portanto, gente, o nosso gabarito, show de bola. Letra B de boas novas. Boas novas. Ok, galera? Show de bola. Voz ativa. Ou voz reflexiva recíproca. Oitava questão. Gente, nós já fizemos tantas questões de colocação pronominal que eu tenho certeza que vocês podem até dar aula já disso aqui no meu lugar. Tenho certeza absoluta. Opa, ele foi para 9. Oitava. Oi. Quando eu comecei a Deixa eu dar os seus pés. que entrava nesse negócio de nominal, né, de colocação, menino, era um branco, nó assim que eu não sei nem explicar, e hoje eu acho tão fácil. Olha aí, coisa boa, eu fico feliz de ler isso. É isso aí, gente. Quanto mais a gente estuda, mais se aprofunda. Jéssica, quanto mais estuda, mais se aprofunda, as coisas vão acontecendo, garanto a vocês. Ó, marque a alternativa onde temos o correto uso da colocação pronominal. Gente, pronome é um dos assuntos campeões de prova, cai muito. Seja para você classificar os pronomes, né? São 6 tipos de pronome: pessoal, né? Do caso reto, caso oblíquo, possessivo, demonstrativo, de tratamento, interrogativo e relativo, né? Ou então, para a gente classificar a questão da colocação pronominal, correto uso. Tem a próclise,
o pronome na frente do verbo, na frente, a mesóclise, o pronome no meio, né, entre o verbo, e a ênclise, o pronome depois do verbo. Ok? Todo mundo aqui, sei que tá craque nisso. Vou até escrever, ó. Próclise. Próclise. Pronome na frente do verbo. Na frente do verbo. Exemplo. Eu o amo. Nada de eu amo ela, misericórdia. Tá aqui o pronome na frente do verbo, ele foi atraído por outro pronome. Pronome atrai pronome. Eu o amo. Mesóclise. Opa. Mesóclise. Pronome no meio do verbo, no meio. Quem me dá um exemplo? Quem me dá um exemplo? Hein? Cantar-te-ei. Deixa eu ver. Cantar. Eu sei que é no meio. Vamos ver se dá para usar a gente da Silvia, vai. Cantar-te-ei, Silvia, é? Cantar-te-ei. Cantar-te-ei a mais bela melodia, pode ser? Ó, pronto. Cantar-te-ei a mais bela melodia. Olha aí, coisa bonita. Fala isso no ouvido do teu marido, da tua esposa, mais tarde. Cantar-te-ei a mais bela melodia. Ó, a mesóclise, ela vai ocorrer somente com verbos no futuro do presente e no futuro do pretérito, tá bom? Por isso, ó, cantarei, eu cantarei, tá no futuro do presente, certo? E, por fim, nós temos a ênclise, pronome depois do verbo. Depois do verbo. Amo-te até o fim dos meus dias. Eita, cor bonita. Até o fim dos meus dias. Até o fim dos meus dias. Beleza? Lembrando que a gente nunca inicia frase, nunca inicia oração com pronome oblíquo átono. Então, quando formos iniciar frase, sempre a gente sempre vai exigir a ênclise, ok? Vamos lá. Ixi, Maria, foi aqui, peraí. Opa. Bora lá. Marca a alternativa onde temos o correto uso da colocação pronominal. A. Eu amo-te por tudo que você significa para mim. E aí, gente? Falsa. Por que está falso? Eu não devo colocar o eu só preciso colocar amo-te por tudo o que você significa para mim. Então, eu te amo por tudo. Isso. Ó, pronome atrai pronome. Ou eu passo esse ti para cá e fica eu te amo por tudo o que você significa para mim, ou então eu excluo eu e deixo amo-te por tudo que você significa para mim. Beleza? Uhum. Ficou claro? Uhum. Então tá falso por isso. Não é eu amo-te. Ou é eu te amo ou amo-te. Só isso. Lembrando, você não pode começar com te amo. Não pode. A gente não, né? Eu falei para a gente começar a oração é com ênclise. Enviarei o dinheiro amanhã. E aí? Enviar-lhe-ei. Pronto. Verbo no futuro do presente. Mesóclise, né? Enviar-lhe-ei
o dinheiro amanhã. Engraçado. Eu comecei a estudar aula antigamente, eu achava muito estranho, né, esse enviar, né, enviar-lhe. Hoje em dia eu já acho muito estranho o começo, enviar, você nem fala direito, enviar ele o dinheiro amanhã, né, soa bem estranho. C, te quero e te adoro. E aí? Falso. Por quê? Que está no início. Porque está no início, né? Eu adoro-te ou eu te quero? Como é, Cleide? Ele tem que usar adoro-te ou então eu te quero, né? Eu te quero, ou então quero-te e te adoro, né? Beleza? Ou, né, da forma que tá aí, tem que ser quero-te. Quero-te e te adoro. Falso. Letra D, não se desespere. E aí? Verdadeiro. Ó, lembrando, palavras negativas, elas são o quê? Atratoras. Exatamente. Palavras negativas são atratoras. Atratoras, beleza? Mesmo caso, pronome atrai pronome, palavras negativas atraem pronomes. Gabarito, letra D, não se desespere. Professor, eu posso falar não desespere-se? Não, até porque fica muito estranho, né? Então, o correto é não se desespere. Beleza? Show de bola. Gabarito, letra D. Show de bola. Vamos para 9. Marque a sequência de palavras que estão escritas da forma correta. Olha, questãozinha aqui lá do primeiro aspecto que eu falei da gramática, questão de fonética, né? Parte de ortografia. Aí, o CETRED, principalmente o CETRED, cobra bastante, viu? E muitas pessoas se confiam, não, eu escrevo bem, não sei o quê, e às vezes caem nas cascas de banana. Professor, tem segredo? Tem não, o segredo é ler muito. É isso, ler muito. Quem lê muito tem acesso a um vocabulário maior. Bora lá. Letra A. Cafajeste, joia e açude. Verdadeiro ou verdadeiro ou falso? Por que tá falso? Cafajeste, né? E joia. Pronto. Cafajeste é com J, né? Aquele homem pilantra que trai a mulher, aquela coisa toda, que não sei o quê. Bora lá, cafajeste. Joia, até 2009 estava correto, mas 2009 teve um novo acordo, né, ortográfico, e palavras, né, paroxítonas, né, com ditongos abertos, perderam acento. Então, todas as palavras aí que rimam com joia, jiboia, tramóia, paranoia, perderam acento. Assim como estreia, ideia, assembleia, odisseia, perderam também, certo? Ok? Letra B, calção, brócolis e feiura. Calção, brócolis e feiura. O que é que vocês acham da B? Brócolis, né? Tá errado. Calção tá correto, calção? Sim ou não? Errado. Calção tá correto, viu? Correto. Calção com U é o de aluguel. Quando, né, quem mora de aluguel não tem que dar uma entrada, não é isso? Falar nisso, o colega meu falou lugar aqui, uma casa perto da minha, pediu 3 meses para ele de calção. Misericórdia, teve que pagar 3 aluguéis adiantados, né? Então, isso é o calção, tá correto. Brócolis está correto? Sim. Sim. Feiura está correto? Sim. Sim. Professor, feiura tem acento? Não, tem não, viu? Feiura não tem, ok? Por quê? Porque na fonética, feiura. Professor, isso aqui não é um acento, não é um hiato, não, é um hiato, mas
Na fonética, esse I é como se ele também fosse pronunciado aqui, feiura. Então, ele não tem acento, tá bom? Quem assistiu aquela, né, a aula das regras de acentuação, lembra que eu falei disso. Eu gostei da B. C, calculo, medico e troféus. E aí, gente? Troféus. O brócolis é com I mesmo? Com I mesmo, brócolis, está correto. Né? Calculo, essa palavra existe, não é cálculo, não, cálculo. Mas é o verbo, né? Pronto. Ó, pega o bizu aqui, ó. Quando você pegar uma questão dessa, uma palavra que aparentemente está errada, você procura, né, a forma verbal dela e faz a conjugação. O verbo aí, qual é o verbo? Calcular. Calcular. Eu calculo. Essa palavra existe? Sim. Sim. Então tá correto. Medico, essa palavra existe? Sim. Sim. Mesmo exemplo do cálculo. Você vai procurar o verbo medicar, eu medico, correto. E troféus, está correto? Troféus. Pega o bizu aqui, ó. Palavras terminadas em U, troféu, você apenas acrescenta o S, troféus. Não é troféus, certo? Baú, baús, ok? Desse jeito. Diferentemente de pincel ou pastel, que termina com E. Aí fica assim, ó, pincéis. Você tira o L, acrescenta o IS, acentua o E. Então, cuidado para não errar essas palavras, pastéis. Então, aceta falso, troféus. D, parmesão, princesa e alteza. E aí? Qual o erro aqui, se a B está correta? Parmesão. Parmesão. Parmesão é um tipo de queijo, né? É com S. Princesa é com S. A maioria dos títulos, né? Princesa, duquesa, baronesa, são com S. Mas Alteza, né? Que é o outro que é com Z. Quando né, principalmente, né, antigamente, nos livros antigos, quando falava Vossa Alteza, estava se referindo a quem, pessoal? Vossa Alteza. Princesa. E príncipe. Isso, príncipes e princesas, né? Quando eu quero me referir a rei, como é? Rei ou imperador? Majestade. Majestade. Vossa Majestade, exatamente. Certo? Quem fez a primeira turma do português de exercício, tu fez, né, Silvio? Eu lembro que a gente teve uma aula, teve umas questõezinhas sobre títulos de nobreza, foi show de bola. Então, 9, letra B, né? Letra B de Boas Novas. Você é aprovado no concurso. Certo? Vamos para a questão de número 10. Ó, classificação de pronomes. Certo? Pessoal, na folha de vocês foi destacado, né? Aqui foi que eu não destaquei, mas na folha estava, não é isso? Sim ou não? Está. Sim. Graças a Sim, Deus. professor. Ótimo, ótimo. Senão eu ia ter que anular a questão, né? Não pode. Observe as frases abaixo. Meus filhos são os meus tesouros. Pronome demonstrativo. Verdadeiro ou falso? Meus filhos são os meus tesouros. Pronome... Por que tá... Oi? Falso. Por quê? Porque é posse, né, não? Ele é Bom, exatamente. Bom, errasse essa aqui, né, meu povo? Aqui, pronome possessivo, tá dando a ideia de posse. Meu, minha, seu, sua, teu, tua, nosso, nossa, vosso, vossa. Certo? Pronome deles, das pronome. Opa, possessivo. Deixa eu ajeitar isso aqui, tá? Pronome possessivo. Então, a 1 tá falso, né? 1.
Já posso descartar a letra A, que diz que as duas estavam corretas, e já posso descartar a letra C, que diz que a 1 estava correta. Questão aqui, a cara do CETRED, pessoal, esse negócio de correto, errado, a cara deles. Eu a vi perto da praça, pronome oblíquo, verdadeiro ou falso? Eu posso falar assim, eu vi ela perto da praça, posso? Chega, dói, né? Eu vi ela perto da praça. Chega, dói, meu amigo. Chega, dói. Né? Não rola. Então, eu a vi, ó, lembrando, pronome atrai pronome, o pronome pessoal, no caso reto, eu, está atraindo o pronome pessoal, no caso oblíquo, a. Eu a vi perto da praça, pronome oblíquo, verdadeiro. Então, eu vou marcar a alternativa D, né, de dinheiro no bolso. A frase 1 está errada e a frase 2 está correta. Ok? Questãozinha de pronome, show de bola. Dona Ivone, a senhora já entendeu a 8ª questão? Quer que eu explique novamente? A letra B. O não, ó, peraí. Ó, o não é uma palavra negativa, ela é atratora, e palavras negativas vão atrair o pronome para perto delas. Por isso que o gabarito correto é a alternativa D, ok? De dinheiro no bolso. Certo? Vamos para 11? Tá acabando, tá acabando. Ó, tá aqui tipos de pronomes, ó, como eu falei. Pessoais, tem os 2 casos, reto, oblíquo, possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos e interrogativos. São 6 tipos, né? Lembrando, aí são 6, mas os pessoais se quebram em 2, nos retos e nos oblíquos. 11, questão da CCV, Comissão e Coordenadoria do Vestibular da UFC. CCV, pessoal, é a mesma equipe do CETRED, viu? Eles não querem que o pessoal saiba, não, mas é a mesma coisa, viu? Não sei o que tem essa marmota. Como corresponsável e coautor, também está grafada corretamente, conforme o decreto número 6.583, de 29 de setembro de 2008, o novo acordo ortográfico, a palavra A, reelaborar, B, autoestima, C, extraoficial, D, superrealista ou E, pré-estabelecer. E aí? A 10ª, a 10ª é letra D, viu, Erlange? Letra D. D de dinheiro no bolso. Turma, e aí, a 11, qual é a palavra que está correta? Eu marquei A. Letra A. Também marquei A, Henrique. Ó, pega o bizu aqui para vocês nunca mais errarem. Essa aqui eu aprendi, sabe com quem? Com o Edivaldo, ó. Edivaldo. Ó. Relembrei com ele. Ele cantava até uma musiquinha, ó. Os prefixos có e ré. Có e ré. Eles vão... Opa. Eles vão se unir a qualquer ou quaisquer, né? Outras palavras sem o hífen, sem hífen. Ó, vamos voltar na questão. Ó, corresponsável, tá vendo? Ó, se juntou, coautor se juntou. Nas opções, tem algum có? Nas opções, tem algum có? Tem algum ré? Tem. Qual? Reelaborar. Reelaborar. Exatamente. Show de bola.
nosso gabarito, letra A de aprovação, ok? Autoestima é junto. Né? Qual é a regra geral? A regra geral é essa aqui. Letras iguais, separa. Gol. Gol. Letras diferentes, junta. Foi gol, Cleide, do Leão? Foi? A minha rua tá todo mundo gritando. Acho que foi. Não valeu, estava impedido. Eu vi aqui agora, meu Deus. Cleide, não me ilude não, Cleide. Ó, pessoal. Então, é assim, certo? Letras iguais separa, letras diferentes junta. Autoestima, extra, oficial. Super realista vai separar, porque são duas palavras aqui, né? Super realista. Pré-estabelecer. Ok? Gabarito, letra A de... Como diria meu outro professor, de outdoor. É o novo outdoor. Ok? Professor, Posso- esse pré-estabelecer é junto, Exatamente. mas ele não são letras iguais? Letras iguais separa. Não, aliás, desculpa. Só que esse prefixo aqui, ó, esse prefixo aqui, ele vai se juntar com esse aqui, pré-estabelecer. Ok? 12. Ó, eu acho que foi a 12 e a 3. Foi a 12 e a 13, eu coloquei de teoria da sintaxe. Bom, para a gente entender um pouquinho de sintaxe. Vamos lá. No tocante à sintaxe, aponte a opção errada. Lembrando, sintaxe é a função das palavras na frase ou na oração, ok? A função das palavras. A. O objeto indireto sempre vem preposicionado. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ela gosta de chocolate. Ela precisa de alguém. Gostar e precisar são dois verbos transitivos indiretos que vão pedir um complemento preposicionado, que é o chamado objeto indireto. O objeto indireto sempre vem preposicionado. Posso marcar essa? Não. B. O complemento nominal sempre vem preposicionado. E aí? Eu botei falso. Falso. E aí, gente? Eu acho que é verdadeiro. Ó, lembrando, o complemento nominal, ele completa o sentido de adjetivos, advérbios e substantivos abstratos. O complemento nominal sempre vem preposicionado. O adjunto adnominal, ele pode ter ou não preposição, mas o complemento nominal, ele sempre vem preposicionado, tá correto, sempre. C. Os adjuntos são exemplos de complementos verbais. E aí? Falso. E aí, povo? Quais são os complementos verbais? Hein? Ó, complementos verbais. Falei na A. Objeto direto e indireto. A questão aqui, eu não especifiquei se era adjunto adnominal ou adjunto adverbial, mas não vai importar, porque os complementos verbais são
os objetos direto e indireto, certo? Ele leu o livro. O livro vai ser um objeto direto. Ela precisa de um médico. De um médico vai ser objeto indireto. Certo? Ô, Henrique, copia aí os exemplos aí, por favor. De quê? Que você está dando para cada item. Eu errei isso aí. A cada item, Silvia. Não, o A não precisa, né? Acho que o B e o C. Assim você me quebra, ó. Não, ó, complementos verbais é objeto direto e indireto. A, B, ó, o complemento nominal sempre vem preposicionado. Por exemplo, ó. Porque eu botei até o exemplo aqui para mim, eu gosto de chocolate, que é do objeto indireto, né? Aí depois eu botei, eu gosto de chocolate quente. Esse quente é o quê, então? Não, isso aí é predicativo do objeto, é outra coisa. Outra coisa. A resposta ao garoto foi clara, certo? A resposta ao garoto foi clara. Resposta é o que aqui morfologicamente? Resposta. É substantivo, é adjetivo, é advérbio, é o quê? Hein? Seria substantivo? Substantivo. Concreto ou abstrato? Abstrato. Substantivo abstrato. Esse exemplo aí é do item B, é? Isso. Ao garoto, pessoal, qual vai ser a classificação aqui do ao garoto? Sintaticamente, é adjunto nominal ou complemento nominal? Complemento, não? Complemento nominal, né? Não tem valor de posse, complemento nominal. Certo? E a D, ó, no início da oração, o adjunto adverbial deslocado pode vir separado por vírgula. Verdadeiro. Exemplo. Hoje, vírgula. Estamos tendo aula. Esse hoje é um adjunto adverbial que está deslocado para o início da frase. Essa vírgula aqui pode ou não ter, ó. Então, está correto. Gabarito, alternativa C. Professor, então, esse exemplo que você deu, assim, é do adjunto da letra C, o complemento dele sempre vai ser objeto direto ou indireto, não é isso? Isso. Complemento verbal é objeto direto e indireto, porque justamente eles vão completar o sentido dos verbos. Ok. Certo? Bom, em frente. 13. Ainda sobre a sintaxe, assinale a opção verdadeira. A. O objeto direto é um exemplo de complemento nominal. E aí? Verdadeiro ou falso? Eu botei falso. Acabei de falar, o objeto direto é complemento o quê? Verbal. Verbal foi o exemplo que o senhor terminou de dar agora para a gente. Exatamente, complemento verbal. Então, aqui está falso, complemento verbal. Mas, gente, eu entendo que essas questões de sintaxe, principalmente de teoria, são mais difíceis mesmo. Bom, mas como é nossa primeira aula, então a gente tem que ver como é que vocês estão, né? É uma pequena avaliação diagnóstica, né? Pegando aqui a teoria do Lucchesi. Verbal. B. O sujeito indeterminado ocorre com verbos na segunda pessoa do plural. E aí? Falso. Segunda pessoa do plural é o quê? Oculto, né? O indeterminado ocorre na terceira pessoa do plural. Lembra? Uhum. Falaram de mim. Né? Quem foi, né? Quem? Eles, elas. Eles quem? Elas quem? Lembra que eu falei isso? Lembra ou não? Sim. C.
O predicado verbal acontece com verbos de ligação. E aí? Eu botei falso. Ó, o É predicado verdadeiro. verbal, o predicado verbal, ele vai acontecer com verbos significativos, certo? O predicado nominal é que tem verbos de ligação, predicado nominal, ok? Então, tá falso também. Predicado nominal, falso. D. Os predicativos atribuem características ao sujeito ou ao objeto. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Olha o exemplo aqui, ó. A menina é confiável. A menina é confiável. Qual é o sujeito aí? A menina. A menina, né? Sujeito. Aí aqui nós temos um verbo de ligação, o é, e confiável é um predicativo do sujeito, porque ele está atribuindo uma característica, uma qualidade à menina, predicativo do sujeito. Professor, me dê um exemplo de predicativo do objeto, que a Silvia falou mais ou menos nesse instante. Ela gosta de bolo. De bolo confeitado. Gosta, verbo transitivo indireto. De bolo, objeto indireto. E o bolo é o quê? Confeitado, predicativo do objeto. Beleza? Ele também está atribuindo uma característica ao bolo. O bolo é o quê? Confeitado. Certo? Podia ser bolo saboroso, enfim, alguma coisa que desse uma característica, né, ou uma qualidade ao objeto. Certo? Portanto, nosso gabarito, letra D de dinheiro no bolso. Henrique. Vou trazer mais questões como essa, para vocês pensarem. Oi, Silvia. Peraí. Aí, assim, ó. A menina, sujeito, né? Isso. A palavra com a palavra confiável, seria o predicado? Exatamente. Predicado nominal. Pronto, isso é o predicado nominal. Aí o é sozinho é o verbo de ligação e o confiável sozinho é o predicativo do sujeito. Perfeito. Pronto, do mesmo jeito na segunda opção, né? Ela, o sujeito. Não. Aqui, no caso, aqui nós já temos um predicado verbal. Certo? Porque gostar é um verbo significativo. Sim, tá certo. Esse verbo aqui, ela gosta, é verbo transitivo indireto, é isso? Verbo transitivo indireto pede um objeto indireto. Pois é, mas o ela é sujeito e todo o resto é predicado, não é isso? Exatamente. Tá bom. Pronto. 14. Vamos lá. 14 é moleza. Em qual das opções abaixo temos um hiato? Lembrando, hiato, ó, encontro vocálico. Nós temos o ditongo, peraí, deixa eu colocar aqui. Ó. Encontros vocálicos. Cetrede adora isso aqui. Ditongo. Duas vogais da mesma sílaba, que na verdade... Aliás, espera aí. Vogal mais semivogal, na mesma sílaba. Tritongo. Semivogal, mais vogal, mais semivogal. Hiato. Vogais em sílabas diferentes, separadas, né? Lembrando, a língua portuguesa não permite duas vogais na mesma sílaba, não permite.
Professor, e o ditongo e o tritongo? É vogal mais semivogal. Tritongo, semivogal, mais semivogal. Então, a gente vai procurar aqui, né, uma palavra, né, que nós temos Professor, as volta aí vogais só um pouquinho, por em favor. sílabas. Oi? Volta aí só um pouquinho, por favor, que eu estava copiando lá. Certo. Então, a gente tem que... Agora foi, Henrique. Oi? Agora foi. Opa! Bom, no final do jogo, empatamos, ô, glória. Marinho, primeiro dele, graças a Deus. Show, é nóis. Pronto, Pronto, professor. pronto, bom. Estão derrubando aqui minha rua. Foi eu vi aqui, ó. Em qual das opções abaixo temos um hiato? Então, gente, a gente tem que procurar aqui a opção onde as sílabas vão ficar, onde as vogais vão ficar em sílabas diferentes. 2, eu separo 2, sim ou não? Eu falo 2 ou eu falo dois? Falo 2, né? Só 2 para falar 2. Não Então, separa. aqui é um ditongo. Como é que eu falo lua? Lua. Sim ou não? Hein, meu povo? Sim. Separa ou não? Separa. Separa. Sim, hiato. Hiato, né? Hiato. Mal, eu separo mal? Não. 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 Ditongo. Anão, eu separo, mas não as vogais, né? Anão, ditongo. Gabarito, letra B. Letra B, ixi, letra B eu lembro de segunda divisão, eu lembro do Ceará, coitado. Foi mal. Ai, ai. Tô brincando, bicho. Vamos lá. Bora lá, 15ª, ó, questãozinha do CETRED, né? Saideira. Marque a alternativa em que a oração tem sujeito indeterminado. Letra A. As boas obras valem mais que os belos discursos. E aí, gente? Aí o sujeito é indeterminado, sim ou não? Não. Não, né? Qual é o sujeito aí? As boas obras. As boas obras. Lembrando, não consegue identificar o sujeito, pergunta para o verbo. O verbo aí é valer. O que é que vale mais que os belos discursos? As boas obras. Então, aqui é sujeito simples. Sujeito simples. B. Hei de cumprir a minha promessa. E aí, qual o sujeito aqui, o tipo de sujeito? Oculto. Eu hei de cumprir a minha promessa. Eu consigo, pelo contexto, pela terminação verbal, seja a forma que for que você consiga identificar, pelo contexto aí dá para ver que é a primeira pessoa do singular, o eu. Então, vai ser sujeito oculto, né? O eu aqui, sujeito oculto. C. Chove muito nessa época do ano. E aí? Sem sujeito. Pronto, nós temos um verbo aí, né, com fenômeno da natureza, que expressa, né, fenômeno da natureza. Então, oração sem sujeito ou sujeito inexistente. D. Dizem que haverá novas apresentações. E aí? Indeterminado. Indeterminado. Determinado. Quem é que diz que haverá novas apresentações? Eles, mas eu sei quem são eles? Não, eu não sei. Então, nós temos aqui sujeito indeterminado, né, que vai satisfazer ao item, a questão, aliás. Faz meses que não vou à praia. O verbo fazer no sentido de tempo decorrido vai ser o quê? Sem sujeito. Pronto, oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Para você lembrar desse aqui, eu vou lembrar do meme do Titanic. Vocês lembram, já tem muito tempo.
Era na época que o Facebook bombava. Vocês lembram do meme assim, ó? Qualquer coisa, aí tinha a foto da mulher lá do Titanic, da Rose, assim, ó. Faz 84 anos. Vocês lembram desse meme? Qualquer coisa. Ah, há quanto tempo você não vai à praia? Faz 84 anos. Ah, há quanto tempo, sei lá, você não namora? Faz 84 anos. Você lembra desse meme, certo? Toda vez, ó. O verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, faz 84 anos, você lembra, sempre vai ser oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Beleza? Gabarito alternativa D de dinheiro no bolso. Ok, gente? Show de bola, gostaram? Tá aí o gabarito bem bonitinho para vocês. Vou mandar as questões comentadas agora mesmo, viu? Ok, para todo mundo, certo? Obrigado, Mara, obrigado aí a todos. Henrique, na próxima aula, dá um reforcinho dessas duas que foi as mais difíceis, né? E sintaxe, tá bom, pode deixar. Tá Vou certo? sim. Tá bom. Pode deixar. Gente, muito obrigado pela confiança, pela paciência. Vou mandar já o material agora. Amanhã de manhã eu mando a aula gravada, tá certo? Obrigado, saudações tricolores a todos, viu? Boa noite. Certo? Amanhã tem matemática, viu? No curso, né? No intensivo, e quinta-feira começa o curso zero de didática. Valeu, turma. Boa noite. Até mais. Valeu.